Boa noite. Vamos começar a nossa live aqui, nossa conversa com o Décio Coutinho, que é uma continuidade nessa primeira. Vamos esperar o pessoal tá entrando aí e logo em seguida vamos começar. De minhas anotações aqui por enquanto. Essa live é diretamente do Quilombo Urbano Liberdade. Chegou o nosso amigo Décio, vou chamar ele logo, enquanto isso as pessoas vão entrando. Olá, Amigão, tá me ouvindo? tô ouvindo bem, você tá me ouvindo? Sim, também, ouvindo bem. Tudo bom, professor? Ah, que bom. Tudo bem, professor? Como é que tá o lockdown aí no Maranhão? Teve seus avanços, teve também umas falhas, né, porque ele é mais flexível, mas há ainda muita aglomeração de pessoas que é preocupante, Ainda tem, é? infelizmente. Tem sim, principalmente nas comunidades, há uma dificuldade, também a questão da vulnerabilidade dessas pessoas, aí impelem também ter que ir para a rua. Ah, entendi. Mas o comércio está fechado, tudo fechado, né? Tudo fechado. Agora, as feiras livres que ainda funcionam. E os encontros comunitários, a convivência ainda persiste, infelizmente, apesar de todas as recomendações, ainda acontece. Mas as igrejas estão fechadas. Tudo. Só os serviços essenciais, que é farmácia, alimentação e segurança, limpeza pública, mas ambientes coletivos estão todos fechados. Entendi. É, Bacana. vai começar aqui, para a gente não perder tempo, porque apesar de uma hora, pouco tempo, e a nossa proposta é aquela que eu falei, nós começamos primeiro momento, a economia criativa e novas práticas culturais nesse isolamento, como o isolamento provocou mudanças, houve uma conversa sobre um esclarecimento sobre economia criativa, e no finalzinho, a gente passou até para uma segunda live, foi as práticas, elas foram conversadas muito rapidamente, muito interessante. Muita gente também procurou para ter mais esclarecimento, que as pessoas estão na ansiedade de saber como é que vão se comportar, como vão Sim. se reinventar praticamente. Algumas questões foram não muito compreendidas e, principalmente, a turma da cultura popular, que é nosso público, da cultura tradicional, já que a gente direciona o nosso trabalho para essa área, eles estão muito felizes com as conversas que estamos tendo, foi com a Daniela, foi com você, foi ontem com o André Lubão, mas é preciso que a gente possa clarear mais na cabeça deles para dar indicativos de, de soluções. Entendi. Bem, gente, esse aqui é o Aí, nosso amigo Décio, que vai se apresentar rapidinho aí, que é o mestre em economia criativa. eu sou nada, sou aprendiz. A Elis estava falando que o som não está legal, mas se vocês puderem, depois ela falou que voltou, né? A pessoa puder comentar aí se tá ok o som e a imagem. Bom, primeiro, antes de qualquer coisa, agradecer o professor Neto, que é um grande parceiro já nosso, né, digital. Estamos criando vínculos fora da questão física, né, da questão virtual, mas que sempre acompanha o trabalho do professor Neto aí no Maranhão e sempre, para mim, sempre foi uma referência, né? Aliás, o governo do Maranhão tem feito um trabalho bastante inovador em várias áreas, né? E na cultura não poderia ser diferente. Eu já tive em São Luís e já tive em algumas cidades próximas, umas 2 ou 3 vezes, e realmente é um lugar maravilhoso, né?
e de cultura efervescente. Eu fico assim muito feliz de ver a diversidade cultural que tem, né, no Maranhão. E eu acho que a gente tem algo muito parecido aqui em Goiás, né? Então, eu acho que esse intercâmbio Goiás-Maranhão é muito produtivo, né? A diversidade que a gente tem aqui, rural, a questão dos quilombolas, né? Nós temos a maior comunidade de remanescentes de quilombolas, que é a comunidade Calunga do Brasil. São mais de 5.000 pessoas vivendo em 3 municípios, inclusive fazendo divisa com Tocantins e alguns municípios Tocantins também, contemplando essa comunidade, que é a comunidade Calunga, né? Nós temos aqui em Goiás a segunda maior comunidade de ciganos do Brasil. E tem cidades no interior de Goiás que elas são praticamente 80%, 90% da população é cigana. São cidades pequenas onde eles se fixaram, né? Um exemplo é Mambaí, mas a gente tem aqui pertinho de Goiânia, Trindade, que é famosa pela Romaria de Trindade, também tem uma comunidade de ciganos muito grande. E a gente tem uma tradição indígena que finalmente, infelizmente, foi dizimada, né? A gente era um estado que tinha várias etnias indígenas e hoje nós só temos 3 e vivendo assim de forma muito precária, né? Mas eu vejo uma similaridade de diversidade cultural, apesar da gente não ter praia de mar, mas nós temos praia de rio, né? Temos belas cachoeiras e belos rios com praia branquinha, de areia fofa, tão bonita quanto a de vocês aí. Só que o mar é menor um pouquinho, é o rio, né? E aí eu acho que também, dentro dessa questão da natureza e da diversidade cultural, a gente tem algumas questões muito similares das comunidades tradicionais, das festas religiosas, né? Então, acho que vocês têm aí uma manifestação fantástica, que é o tambor de crioula. E nós fizemos aqui em Goiás um encontro chamado Encontro Afro-Goiano, onde nós trouxemos um grupo de tambor de crioula para fazer uma demonstração, e eles queimaram os tambores na praça, e foi maravilhoso, né? Então, assim, eu gosto muito de conversar com o professor Neto, porque eu vejo que a gente tem muito para aprender uns com os outros, né? Principalmente eu aí. Agradecer todo mundo que está entrando aí. A gente não vai conseguir citar o nome de todo mundo, né? Mas já vi Miguel de Maringá, já vi a Isabel, o Marlon, grande parceiro, Marcelo Galvão dos Estados Unidos, olha lá, estamos com um parceiro internacional aqui. João Carlos, Tânia, Anade, Edi, Rochelle, sensacional. Elis, professor Jair Marcati, de São Paulo. Muita gente bacana aqui, viu? Bacana demais. Vamos fazer esse bate-papo aí, mas eu também quero interagir com vocês. Quero perguntas, né, professor? É verdade. Vai coordenando aí as perguntas. Bom, podemos começar com o conceito de economia criativa? Porque principalmente você citou algo importante, que é a nossa identidade, que o tambor criou lá em Goiás, e fez a frase: eles queimaram os tambores na praça. Na verdade, uma tecnologia social tradicional de afinar o toque. Então, afina fogo, o calor do fogo, eles afinam, porque isso estica o couro. E é um conhecimento passado de geração em geração, porque eles sabem, se esquenta muito, queima, se esquenta pouco, fica fofo, e eles sabem isso pelo toque. Então, essa tecnologia social, que é só nossa, dessa tradição maranhense de fazer o tambor de crioula, tem que ser inserida no que chamamos de mercado criativo. Quer dizer, essa tecnologia a gente precisa, esse é o foco da nossa conversa, dar condições para esse produtor, esse mestre, que eles não se reconhecem, esses grandes doutores do conhecimento tradicional, das tecnologias sociais e culturais, de fazer a sustentabilidade com seus próprios conhecimentos. Falando de economia criativa, vamos pular a questão muito técnica e me fala daquela ilustração que você fez com a viola de coxo, que fica bem fácil de entender o que é economia criativa. Ok. O pessoal que me segue, me conhece, já viu alguma palestra minha, já deve conhecer essa história, né? Mas já que o senhor está pedindo, eu vou... É que o Maranhão quer conhecer de novo.
Vou contar aqui para vocês um pouquinho dessa história. A economia criativa é um conceito relativamente recente, se a gente for pensar na história da economia no planeta, né, nas teorias econômicas e tudo mais, são coisas que têm, né, centenas de anos. E a economia criativa mesmo, o termo economia criativa, ele surge, pode parecer que é muito tempo, mas é muito pouco tempo se você comparar com a história da economia, né? Ela começa a ser tratada em 1994, com essa nomenclatura. É óbvio que desde a pré-história se faz cultura, se faz criatividade e em alguns momentos também houveram trocas e permutas, né? E isso é economia criativa. Mas o termo economia criativa mesmo no mundo contemporâneo ele surge em 1994 na Austrália. A Austrália estava com uma gestão que queria fazer algo inovador e eles lançaram um programa chamado Nação Criativa. E aí a Austrália inteira começou a trabalhar com esse conceito da economia criativa em 1994. Então, assim, daqui para lá tem 20 e poucos anos, né? Não são muitos anos, então isso é muito pouco. Por que eu estou contando essa história? Porque existe muita confusão com o termo economia criativa. E existe muitas dúvidas também. Então, a primeira coisa que eu queria dizer é para as pessoas não ficarem, vamos dizer assim, muito incomodadas, né? De verem várias definições e de ter essa inquietação de querer saber qual que é a verdade absoluta, porque, na verdade, é um conceito muito novo e ele está em construção, né? Por isso, isso é bom, mas isso é ruim também, porque isso gera algumas dúvidas e algumas confusões. Existem países onde a indústria aeronáutica faz parte da economia criativa. Existem países onde a educação faz parte, outros países o turismo, outros países o esporte. Alguns países consideram um salão de beleza, cabeleireiro. Então, são várias configurações. O que eu acho que a gente tem que se preocupar? Em criar o nosso conceito de economia criativa. Economia criativa do Brasil, economia criativa no Maranhão é diferente da economia criativa de São Paulo. A economia criativa de Goiás é diferente da economia criativa do Rio de Janeiro. Então, a gente criar e pensar o que é para nós a economia criativa e quais são os setores importantes. Como existe toda essa confusão e algumas dúvidas, e muitas pessoas me perguntam, e devem perguntar também para o senhor, professor Neto, o que é economia criativa? Isso. Eu tento simplificar esse conceito dentro de uma peça, de um objeto que eu acho que a gente consegue explicar um pouquinho do que é esse conceito da economia criativa. Tem um teórico chamado John Hawkins, que é o inglês, que ele fala que economia criativa, e esse é o conceito que eu mais gosto, ele fala que é a junção de 3 palavras: economia, cultura e tecnologia. Então, tem economia, tem cultura e tem tecnologia, juntou as 3 coisas, você considera economia criativa. Então, vou repetir aqui para ficar assim bem chato: economia, cultura e tecnologia. Quando a gente fala em economia, tem muito preconceito, ainda mais da classe artística, de algumas pessoas acharem que aquela economia capitalista, predadora e etc., né? Eu vejo na economia criativa uma economia muito mais solidária. Eu até trouxe essa camiseta aqui hoje, que fala sobre cultura e economia solidária, né? Essa camiseta é da Teia, de 2004. Tem aí umas décadas militando na cultura, né? E a Teia foi um encontro de pontos de cultura em São Paulo, em 2004, e lá eu participei com uma palestra falando sobre o nosso trabalho em Goiás. Então, a economia, dentro dessas 3 palavras, economia, cultura e tecnologia, a economia em todos os seus sentidos. Economia de permuta, compartilhada, colaborativa, solidária, circular, verde, humana, né? A economia no sentido mais amplo, mais humano e no sentido mais aberto possível. Não só aquela economia de me dar uma peça que eu te dou um dinheiro, né? Mas uma economia mais sensível e mais humana. Cultura, que é a segunda palavra, também não é só aquela cultura das artes eruditas, das elites, né? Mas a cultura do cotidiano, a cultura de como eu falo, como eu ando, como eu me visto, dos costumes, né? A cultura da antropológica, a dimensão simbólica da cultura.
a cultura em todos os seus aspectos, na mais ampla concepção, assim como a economia, a cultura também. E a terceira palavra, que é a tecnologia, também muita gente acha que é só celular e computador, né? E aí eu só trouxe o exemplo do tambor de crioula que usa o fogo para afinar o tambor, é isso? Isso, E isso é uma tecnologia social, né? Não é? exatamente. Então, assim, a tecnologia não é no tambor de crioula, vamos trazer esse exemplo que, né, que o professor domina aí, inclusive ele participa dos grupos, é uma tecnologia social, ancestral, né, professor? Onde as pessoas Isso, usam o fogo, o calor, para afinar os tambores, é isso? Então, exatamente. essa tecnologia é um dos três, do tripé da economia criativa. Tecnologia social, uma tecnologia ancestral de saberes, de fazeres, de ofícios, né? E não só a tecnologia que a gente conhece, muito mais de equipamentos, de celulares, de computadores, de softwares, etc. Mas também incluindo as tecnologias sociais e colaborativas. Então, juntando essas três visões da economia a mais ampla possível, né? A cultura mais ampla possível e a tecnologia mais ampla possível, a gente tem o conceito de economia criativa. Muito bem. Vou contar uma historinha rápida, 3 minutinhos. Eu fui fazer uma palestra, fui convidado pelo governo do Mato Grosso para fazer uma palestra em Cuiabá sobre economia criativa. E eu vou contar essa história porque eu vou exemplificar no final da história o conceito, para mim, da economia criativa, que eu acho que fica mais simples. Vou tentar simplificar esse conceito da economia, cultura e tecnologia. Ao chegar em Cuiabá, eu fui do aeroporto para o hotel, havia uma pessoa me aguardando, me levou até o hotel. Ao chegar no hotel, tinha em cima da cama um bilhetinho da secretária de Estado da Cultura, escrito à mão: bem-vindo, professor Décio, estamos muito felizes. Tinha uma sacolinha do evento, que era um grande seminário que estava acontecendo lá no Centro de Convenções, e dentro da sacolinha, aquelas sacolas de eventos que a gente vai, que tem aquele kit de evento. Tem a caneta, tem um bloquinho, né? Tinha uma camiseta, tinha um crachá. Então, era sacola, caneta, bloquinho, camiseta, crachá, e tinha um presente dentro, que era um artesanato de uma viola de madeira, né? Não sei se vocês conseguem ver, que é uma viola regional. Como eu vivo, como durmo 24 horas de cultura por dia há mais de 20 anos, assim que eu vi esse artesanato, eu fiquei enlouquecido. Eu fiquei muito feliz. Foi o que eu mais gostei de tudo, foi o artesanato. E já pensei, vou botar no meu quarto, no meu escritório, bem na frente do computador, né? E sempre que eu olhar para a viola, eu vou lembrar de Cuiabá, vou lembrar dos amigos, vou lembrar do evento, vou lembrar das comidas, vou lembrar das pessoas. E o artesanato tem esse poder de carregar, né, emoções, lembranças, e carregar um caldeirão de diversidades numa única peça. Aí eu deixei o kit no hotel, peguei só o crachá e fui para o evento. Quando cheguei no evento, me levaram logo para a primeira fileira de autoridades, tal. Eu fico meio constrangido, não gosto dessas coisas, mas a gente tem que cumprir o rito, né? E eu sentei lá e o evento começou a atrasar porque estavam aguardando chegar o governador e a secretária de Estado. A secretária chegou e sentou do meu lado. E aí ela é minha amiga já há muitos anos, e ela disse: "Ô, Décio, chegou, está tudo bem, você foi bem recebido, e lá no hotel tudo certo?" Eu falei: "Não, tudo certo, secretária, eu queria agradecer, vocês são muito hospitaleiros, muito gentis, e eu queria agradecer muito a senhora, fui muito bem recebido, bilhetinho, ganhei o kit do evento, né?" E aí ela estava, ela e o governador, e ela virou para mim e perguntou assim: "E você gostou do pendrive que estava no kit?" Aí eu falei: "Como?" Ela disse: "Você gostou do pendrive que estava dentro da sacola do kit do evento?" Aí eu parei, fiquei pensando, né? Falei: "Gente, pendrive." Aí eu lembro que eu virei a sacola na cama, assim, né? Caiu tudo e não tinha pendrive. Tinha essas coisas que eu falei para vocês, né? A violinha de coxa e as outras coisas do evento. Aí eu fiquei pensando se eu falava ou não falava. Eu falei: vou falar para ela, porque, né, melhor a gente falar a verdade, a pessoa é amiga, né? Eu disse para ela: "Olha, secretária, o pendrive eu acho que não chegou na minha sacola, deve ter caído no caminho,
ou teve algum contratempo e por acaso eu não recebi o pendrive, mas não tem problema, tô super bem, tá tudo certo. Ela disse, não, mas você não... Aí ela começou a ficar nervosa, como, mas não tinha o pendrive na sua sacola? Eu disse, não tinha pendrive não. E ela disse, mas tinha uma violinha de coxo? Eu falei, tinha, viola de coxo, que é a viola pantaneira do Mato Grosso, né? Deixei lá no hotel, tava lá no hotel a viola. E adorei a viola, nossa. Aí ela disse, então, a viola é um pendrive. Aí eu fiquei assim, como assim? E eu fiquei tentando lembrar da viola, né? Que eu peguei nela um pouquinho assim, e ela disse, a viola é o pendrive, a viola é o pendrive. E eu fiquei tão inquieto, tão instigado, que eu mal conseguia fazer a palestra, doido para voltar para o hotel, para ver o danado da viola de coxo, né? E ao chegar no hotel, eu peguei a viola e a primeira reação que eu tenho, né? Que o bicho ignorante Décio teve, que o pessoal chama de BIOS, né? Bicho ignorante operando sistema, o BIOS Décio, e foi pegar a viola para ver se encaixava essa parte da viola aqui no USB do computador, né? É óbvio que não leu, que não encaixou, que não aconteceu nada. E eu falei, gente, como pode ser um pendrive? Como pode ser um pendrive, né? E aí eu comecei a ver que tinha um risquinho no meio da viola. E com muito cuidado eu fui abrindo a viola, e dentro tinha o pendrive. Então, era o pendrive, né? É um artesanato. Então, cultura, economia e tecnologia. Cultura da viola de coxo, pantaneira, artesanato, tecnologia social, rastreabilidade cultural, feita no Pantanal, região do Pantanal, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, né? É um produto regional e cultural e é um artesanato. Economia, porque tem um valor econômico e com o pendrive muito maior do que os dois separados. Se eu comprar o pendrive separado e a viola separado, é muito menor do que os dois juntos, né? Ele potencializa, ele agrega muito valor, então tem a questão do valor econômico e a tecnologia social da viola e a tecnologia do pendrive junto, né? Então, o desafio que eu sempre faço para o pessoal é tentar inserir, né, no seu artesanato, que já é tão rico, tão legal, tão incrível, algum diferencial, né? Alguma coisinha que você possa colocar no seu artesanato para agregar valor, né? Uma história, um tag, né? Uma referência, como é feito o processo, porque cultura é processo, cultura não é produto, né? Na hora que a gente entender que cultura é processo, a gente vai parar de vender produto e a gente vai começar a vender o processo. Porque as pessoas querem comprar a história e a gente está vendendo produto. A gente vende produto e as pessoas querem comprar a história. E a gente não conta as nossas histórias. Eu falo aqui de Goiás, eu não sei se é timidez, se é vergonha. Por que a gente não conta as nossas histórias, né? E a pessoa compra um sabonete de Buriti e não sabe o que é Buriti, como é que faz o óleo de Buriti. E aí se você conta que tem as quebradeiras de coco, que dançam em roda, que cantam enquanto faz o sabão, e aí você agrega essa história, a gente agrega valor, e isso é economia criativa. Então, esse é o santo graal da economia criativa. Eu encerro por aqui o conceito, né? Cultura, economia e tecnologia, a pedido do professor Neto, aí, contando a historinha e mostrando a viola de coxo como um exemplo do que é economia criativa, né? Porque tem muita gente aqui no Maranhão que trabalha com cultura e esse exemplo é bastante prático. Tem gente aqui da nossa comunidade, do Quilombo Urbano da Liberdade, Márcio Crispim, tem um pessoal do Tambor de Crioula, o Marcelo, que é de um coletivo cultural do Tambor de Crioula, Conselho Estadual do Tambor de Crioula. Temos aí professores, temos gestores municipais de cultura, como o professor Fábio Carneiro, enfim. E fiquei muito feliz nesse exemplo, porque o produto em si, ele agrega valor a partir do simbólico e de identidades. Então, é aquele tripé, né? Cultura, tecnologia e economia. Então, eu posso dizer que essa camisa branca simples, ela agregou valor, porque eu sou um afro-religioso. Quando ela desperta em mim, minha referência cultural é minha identidade. E quando eu vi, eu me apaixonei. Saravá. Exatamente, quer dizer, uma linguagem relacionada à nossa tradição. A minha os bonequinhos do Nordeste, o artesanato do Nordeste aqui. Quer dizer, ela deixa de ser uma camisa branca comum para ser uma camisa que eu carrego a minha referência e a minha identidade. Então ela ficou mais cara, inclusive.
Então, acho que é por aí, essa comparação. E ela tem uma história, né? Tem valor, tem história, tem identidade, né? Isso. Você começa a conectar as pessoas com esse ponto. Estamos com o Marcelo, Começa a conectar. lá São Francisco, nos Estados Unidos. Estamos com a Larissa aqui de Atlanta, dos Estados Unidos. Que beleza! Vários estados, vários países acompanhando a gente aqui, viu? Aqui temos o Luiz Carlos Guerreiro, que é militante do movimento negro, mas vamos lá. Professora, na nossa conversa, algumas práticas culturais foram indicadas, ou melhor, tocadas, pontuadas por você, e as pessoas ficaram querendo saber um pouco mais. Então, a gente fez essa segunda live para falar justamente disso. Então, que práticas culturais é essa? Nesse novo normal que está vindo aí, esse mundo incerto pós-pandemia do Covid, no período de transição da redução das transmissões, bem como logo após, se Deus quiser, a vacina ser descoberta e aplicada e a tentativa de voltar ao mundo normal. Entre essas atividades citadas, pontuadas, a cultura ela tem que se reorganizar, porque a reinvenção é continuada, em alguns pontos. O senhor citou aqui, ó, cultura trabalhando a saúde mental, o gênero e focado em populações vulneráveis. Então, a pessoa queria saber um pouco mais como esmiuçar essa ideia. Professor, a gente tem que aproveitar esse tempo que a gente está vivendo agora, né, para fazer uma reflexão assim. Às vezes a pessoa é um ator de teatro, é um músico, ela trabalha com audiovisual, cultura popular. Ela faz uma reflexão assim: por que eu sou ator? Por que eu sou músico? Para que eu estou fazendo isso? É isso que eu quero? Essa é minha, né, é meu sonho? Eu quero chegar aonde com isso? Aproveitar essa parada para dar fazer essa reflexão. Então, é um momento de não entrar em pânico, de ter calma, de fazer essa reflexão. Essa parada que a gente está vivendo aqui está dando para a gente vamos dizer, uma destilação dos valores, né? A gente começa a perceber o que é importante e o que não é. E isso eu vou responder sua pergunta, porque eu estou chegando lá, né? O que é realmente importante, certo, o que não é importante, né? A gente percebe um grande movimento direcionado para o trabalho à distância, que é o que a gente está fazendo aqui agora, né? E o ensino à distância também, que todo mundo está tendo que se virar, apesar de às vezes não ter um computador, não ter acesso à internet, mas os modelos estão caminhando para esse trabalho e ensino à distância. Há fortíssima solidariedade que está acontecendo, né? As pessoas estão comentando aí a questão da humanidade e da solidariedade. Então, isso levou a uma série de efeitos, de reações, onde a gente tem que ter duas posições. Eu estou falando aqui para quem trabalha com economia criativa, para quem trabalha com cultura. Eu tenho que pensar no que eu faço, né? E como assegurar o meu fazer cultural, como assegurar o meu projeto, o meu grupo, a minha empresa, o meu negócio, como garantir a sustentabilidade desse. Esse é um ponto. O outro ponto, que é o que eu vou trazer aqui agora, é como eu, cultura, artista, ator, criativo, designer, não importa, posso contribuir para a solução do Covid. Posso contribuir para um mundo pós-pandemia. Como a cultura como solução. E as pessoas não estão trabalhando isso. As pessoas estão trabalhando assim: eu quero um edital para ganhar R$200 para cantar na sacada da minha casa. Eu quero uma bolsa. Isso é importante. A gente sabe que tem boletos, tem que pagar conta, que tem que comprar comida. Eu não estou dizendo que isso não é importante, mas também abrir o olhar e dizer assim: o meu fazer cultural pode reconstruir a sociedade, pode reconstruir o tecido social. E vai ter demanda muito grande na área da saúde mental. As pessoas estão e vão sair com muitos problemas de saúde mental. Ansiedade, depressão, né? Uma série de questões aí que vem muito forte e que a gente precisa entender que a cultura pode ser uma grande solução para a reconstrução dessas doenças mentais. A cultura salva vidas, a cultura é terapêutica, o artesanato salva vidas, a música, tantas coisas, né? Então, a gente se posicionar como uma estratégia de solução para os problemas de saúde mental. E aí pensar o que o meu grupo de cultura pode fazer para trabalhar terapias, coachings, assessorias, informações, jogos sociais, acompanhamentos de pessoas que vão precisar de ajuda
de pessoas, de grupos, para resolver seus problemas de ansiedade, depressão e etc. Eu, como cultura, eu posso trabalhar também como uma solução, eu posso ofertar shows, apresentações. Imagina se eu sou um escritor, eu sento do seu lado e começo a ler poesias para você que está vivendo de ansiedade e depressão. Isso é uma solução. Agora você vai fazer um sarau para resolver esse problema. Se as pessoas ficarem, eu vou fazer um sarau para ganhar dinheiro, vou fazer um sarau para vender meu livro, é parte do processo. Agora, se eu vou fazer um sarau para trabalhar as pessoas que estão vivendo com ansiedade, eu vou fazer um sarau para trabalhar a depressão, e aí a gente começa a trabalhar, né, elementos, textos e coisas. Então, são alguns exemplos que a gente pode atuar na área da saúde mental. Mulheres, gênero, é outra demanda que vai surgir muito grande. Já estamos tendo grandes problemas, as mulheres estão muitas trancadas dentro de casa, com as pessoas com quem elas sofrem violência, estão sofrendo violência, e a gente está vendo isso crescendo muito forte. E a sobrecarga pós-crise é muito maior também prevista em cima das mulheres. Então, produtos e projetos culturais que atendam a questão de gênero, né, a questão das mulheres. Uma outra que o senhor já citou e que eu também cito, que é a questão das populações mais vulneráveis. Tem muita gente sem dinheiro, sem esperança, sem emprego, sem nenhum ativo, sem nada. É total vulnerabilidade total. Como que eu posso abraçar essas pessoas? Como que eu posso transmitir afeto, né? Como que eu posso afetar com afeto essas pessoas? Afetividades efetivas. A cultura tem esse poder de emocionar, de sensibilizar, de trazer calor humano, porque a cultura é o outro, né? A gente trabalha muito com cultura pensando sempre no outro, e aí essas populações mais vulneráveis vão ter na cultura uma grande solução. Agora, se eu não entender isso, se eu não falar isso, se eu não propor isso no meu projeto, eu vou continuar do mesmo jeito. Eu não ressignifiquei a minha cultura, eu não me reorganizei, que foi o que o senhor acabou de falar aí. Eu estou no mais do mesmo. Como eu quero resultado diferente se eu faço tudo igual? Né? Então, a gente vai começar a fazer as coisas diferentes dentro dessa percepção que eu trago aqui da cultura como solução. E existem outras áreas que vão demandar muitos recursos, vão ter muitos editais, muitos recursos de muitos ministérios, de muita gente, de entidades, de instituições, de ONGs, de empresas, aportando recursos em outros setores também. Vou citar aqui rapidamente alguns. Empreendimentos sociais e ambientais. É uma área que também vai ter muita demanda. Tecnologias para o trabalho à distância. E o trabalho à distância não é só em casa. As pessoas vão trabalhar no café, as pessoas vão trabalhar nas praças, as pessoas vão trabalhar na praia. O trabalho à distância, ele não é um trabalho, é um trabalho fora do emprego, fora do local de trabalho. Mas não quer dizer que ele é dentro de casa. Eu trabalho com podcasts, eu trabalho com blog, eu trabalho com audiovisual, eu posso ofertar soluções para o trabalho à distância? Eu posso fazer contação de histórias? Eu tenho um grupo de teatro, eu sou contador de histórias, eu posso trabalhar o ensino à distância através da contação de histórias, contando histórias dos nossos ancestrais, as histórias da nossa região, agregando a cultura local à educação à distância. Então, são soluções que a gente tem que começar a pensar. Eu quero fazer uma noite de contação de histórias, mas para quê? Para ajudar, e aí vão fazer parceria com as escolas, para trabalhar o ensino à distância. E aí você agrega valor à sua economia, sendo uma economia cada vez mais criativa. Uma outra área que vai ter muita demanda. As pessoas não estão mais indo para as grandes cidades. As pessoas estão com medo de aglomeração. O movimento agora é o oposto. É saindo de São Luís para o interior. É saindo de Goiânia para o interior. Então, a gente tem que pensar em projetos e ações culturais que atendam também, não só a capital, mas que atendam também outras cidades. Projetos de circulação e projetos que tenham bases locais. Eu tenho que ter um projeto com uma equipe de 5 pessoas, onde cada uma das 5 mora em um município diferente. E conseguir organizar esse grupo de trabalho e conseguir fazer esses projetos descentralizados. Então, essa é uma outra dica muito importante. A questão da mídia... Pode falar. Professor, dentro dessa dica aí, dessa volta às bases comunitárias, a volta ao pequeno espaço, a volta à convivência calorosa, é uma tendência que vai se estabelecer, né? Aí depois do pós-Covid. A gente está vendo isso até em alguns países que flexibilizaram o isolamento, estão flexibilizando,
os restaurantes estão se adaptando a essa nova realidade pela fragilidade da presença de turistas, estão voltando o seu cardápio para as comunidades locais, além disso, adaptando o cardápio a essas identidades locais e trazendo também alimentos e mercadorias dessa agricultura familiar local. Então, isso traz, o que o senhor disse, que há uma tendência que esses produtos culturais, esses novos modelos de negócio, eles fortaleçam a fidelização geográfica e certificação de origem. E isso me remonta ao processo que nós estamos fazendo no Maranhão, que nós trabalhamos com patrimônio imaterial, que é o registro desses saberes para a preservação, com a tiquira, uma bebida local conhecidíssima, que é uma peculiaridade maranhense, e ela advém da fermentação da mandioca. Então, essa tiquira, inclusive de origem indígena, que é pela mastigação de índias virgens, e por aí tem todo um histórico em cima dessa produção artesanal. E um dos entraves do reconhecimento para a indústria gastronômica alimentícia é a ausência da sua indicação geográfica e bem como certificação de origem. Por quê? Porque ele exige técnicas e métodos científicos do Ministério da Agricultura. Então, eu lhe pergunto, nesse mundo pós-pandemia, a fidelização geográfica e a certificação de origem desses produtos e serviços culturais, considerando essa volta à origem, vamos dizer assim, como isso pode fortalecer esses produtos para o mercado competitivo do ponto de vista criativo? O excelente exemplo. Eu não conhecia a tiquira, né? É tiquira? Tiquira. Ela é de uma cidade específica, de uma região? Ou Ela é da região dos Lençóis, a Rota das Emoções. Ela se concentra numa área específica de produção. Isso é fantástico. Esse é um produto de apelo mundial. Mundial, não é nem nacional, é mundial, né? Agora, quando a gente trabalha com esse tipo de produto de origem local, tem toda a questão ambiental, social e cultural que a gente tem que estar atento, né? Então, a primeira forma de trabalhar esse produto é registrando a forma mais original dele ser feito, né? Registrando com vídeos, com relatos que já deve ter pronto, né? Isso. Depoimentos dos mestres mais antigos, relatando e como é feito, e todo esse registro para isso ser, de alguma forma, preservado. Porque no momento que você lança o produto com certificação de origem, ele tem que manter o padrão. Se ele não tiver aquele padrão, ele perde a certificação, né? E o padrão, ele é muito ligado à tradição, ao saber local, aos produtos do território, né? Então, quando a gente trabalha o território com o produto, a água da região faz diferença, o clima faz diferença, tudo isso. E é isso que o mundo está sedento, porque quando eu vou numa cidade pequena, eu quero comer a comida local. Eu, quando chego em uma cidade turística, eu quero saber o que tem de local lá. E, pasme, eu já visitei muitas cidades turísticas que não tinham um restaurante de comida local. Cidade turística, que recebe fluxo de visitante. Você chega lá e tem um bandejão de comida igual tem em Brasília, igual tem em São Paulo, né? Tem um buffet de comida igual tem em Goiânia, mas não tem a comida lá da região. Vou falar aqui das nossas, da galinha caipira, né? O arroz com piqui. Às vezes você quer um peixe na telha, você quer comer uma comida regional e você não encontra. O mundo, pós-crise, ele vai buscar cada vez mais o autêntico, o original, o único, o específico, o genuíno, a verdade. As pessoas querem ter acesso à verdade, a produtos verdadeiros, a pessoas verdadeiras, a espaços verdadeiros. O mundo está completamente saturado de mentira, de fake news, de fake produtos, de fake pessoas, e o mundo vai vir numa busca muito intensa de produtos de certificação de origem, de produção e denominação de origem. Então, é muito importante construir esse processo. Isso é feito através de um dossiê, ele é apresentado ao INPI, tem todo um processo. A comunidade é que tem que apresentar, tem que ser um processo de participação da sociedade. Não adianta eu chegar lá e querer registrar, né? E o INPI avalia tudo isso.
E aí ele visita o local, ele apura realmente a história, né, as lendas, toda a tradição, e ele dá essa certificação. A partir daquele momento, esse produto tem que seguir essas normas aí. Então, é uma estratégia sensacional, fantástica, que a gente deve adotar cada vez mais no Brasil, essa questão desses produtos regionais, locais, né? Não só os produtos, mas as culturas, né? Eu fiz essa pergunta porque a gente já está instruindo, ou seja, desenvolvendo o processo de registro como patrimônio material do Maranhão. Já pegamos já trabalhamos a comunidade, já mobilizamos para ela entender o processo, que ela é a protagonista dessas informações. Quando eu falo essa indicação de origem ou indicação geográfica, é quando lançarmos esse produto fora do campo cultural e de patrimônio para o mercado internacional. Ele exige do mapa, ele exige do Ministério da Agricultura uma certificação de origem baseada na análise do produto, no caso da tiquira. E o que entrava é a dificuldade de compreensão e aceitação do processo tradicional. Quando a saliva dos produtores, quando a exposição ao meio ambiente provoca a fermentação, eles consideram isso como podre. Quer dizer, a dificuldade de compreender esse processo. Então, nós estamos no processo, na reta mais do que na frente de registro como patrimônio material, vai ser reconhecido claramente, vai fortalecer o produtor frente a esse mercado, porque vai agregar o valor do processo produtivo. E a nossa inquietação é essa. Como fazer entender os institutos de registro do ponto de vista econômico da autorização da comercialização em nível mundial, em nível global, em nível local e nacional. É o selo de qualidade do ponto de vista do Ministério da Agricultura. Existe uma preocupação justa, né? Uma preocupação justa desses órgãos controladores, reguladores, né? Como foi falado aí, de ter um produto com uma higiene que não vai causar uma contaminação, que não vai ter um problema de saúde pública, né? Mas existe já uma legislação recente, de cerca de 2 anos, que aconteceu há 2 anos, que flexibiliza os produtos de comunidades tradicionais. Então, a partir desse momento, já vários produtos conseguiram alcançar esse registro de procedência, porque houve uma mudança na legislação, onde ele coloca assim, produtos feitos por comunidades tradicionais, tal, e ele dá uma abertura e uma flexibilizada. Depois, se o senhor quiser, eu posso lhe passar essa nova lei, né? Onde ele considera vamos dizer assim, essas tradições, né? Eles consideram dentro de um limite da questão da sanitária, né? Então, existe essa flexibilização. Existem muitos queijos, por exemplo, queijos principalmente de Minas Gerais e de outros lugares do Brasil, que eram feitos de forma, né, muito... Não tinham azulejo na parede da casa, não tinha aquelas recomendações todas. E eles nunca conseguiam chegar nesse certificado de origem. Agora, tem um trabalho, né? Existe um trabalho, nem tanto para um lado, nem tanto para o outro, mas consegue se construir um meio termo onde se preserva a tradição e o produto ganha o selo de origem. Então, é possível ser feito, sim. Tá? Existe essa flexibilidade para produtos de comunidades tradicionais. Ontem, conversando com o André Lobão, que é consultor do SEBRAE local aqui, nós conversamos sobre a forma como os grupos culturais que sofreram, historicamente, o processo de acautelamento inverso, que os tornaram dependentes no poder público, como massa de manobra política, etc., que é o caso, e que hoje eles estão presos aos grandes eventos para suas apresentações, esquecendo, assim, de reconhecer a importância do processo produtivo. Por exemplo, um tambor de crioula, desde a coleta da madeira, construção dos tambores, afinação, apresentação do grupo, é todo um processo comunitário, feito em sedes, feito em comunidades. E que isto pode ser utilizado no viés do turismo de contemplação, turismo de experiência. Contemplação não, turismo de vivência e de experiência, como o senhor falou. E aí,
fazendo essa relação, eu queria que o senhor fizesse um vínculo entre esse turismo de experiência, que é o processo de produção da cultura, a cultura, o processo, culminando no evento, certo? E essa cultura aí que o senhor falou, a cultura tem que produzir significado. Então, esclarecer para a gente mais ou menos isso. A gente tem que tentar fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né? Eu não gosto de coisas radicalismos, falar para o pessoal assim, vocês, como o senhor citou aí, foram massa de manobra, hoje vocês vivem em função de grandes eventos, e agora vamos quebrar, vamos parar com isso tudo e vamos começar, né? Eu acho que a gente tem que fazer um caminho duplo, duas mãos simultâneas, né? Uma das coisas mais importantes é empoderar essas comunidades, e a gente empodera essas comunidades com organização, né? Com organização. As pessoas são muito boas para fazer a festa, mas as pessoas têm dificuldade em apresentar um projeto, né? Tem dificuldade em prestar conta de um recurso que captou, né? Isso é natural, isso não é privilégio nem aqui de Goiás, nem do Maranhão, é uma coisa que acontece em todo o Brasil. Então, esse tipo de organização empodera as comunidades, sem afetar o processo criativo e cultural. Eu não estou falando de mudar o tempo da dança, de mudar o jeito de fazer a comida, estou falando de organização da parte de gestão, de marketing, de organização do grupo. E aí você fala assim, poxa, mas são mestres, são pessoas, né, de idade e tal. E aí eu não sei se a gente já conversou na outra live sobre isso, mas trabalhar com os jovens da comunidade. Os jovens da comunidade, né? Tem um movimento no Brasil que eu acho que ele é poderosíssimo e muita gente conhece. E eu acho que ele tem seus problemas também, como tudo tem, né? Como eu tenho, como tudo tem problema. Mas é um movimento interessante da gente observar. Existe, não sei se aí no Maranhão tem, mas deve ter, eu acho que principalmente no sul do Maranhão, o Centro de Tradição Gaúcha, conhecido como CTGs, né? Os CTGs são galpões que a comunidade gaúcha geralmente ocupa, constrói em cidades do Brasil inteiro. Aqui em Goiás houve, né, uma ocupação do campo de muitas famílias que vieram do sul, e nessas cidades, eu morei em Formosa há 3 anos, que é uma cidade no entorno de Brasília, que tinha o maior CTG do Brasil. Perto de Brasília, dentro de Goiás, mas a comunidade gaúcha é muito presente. E eu sei que no Maranhão também tem muito gaúcho aí, deve ter CTG. O Centro de Tradição Gaúcha, você entra lá, você vê meninos de 5 anos tomando chimarrão, dançando com bombacha, e aquela cultura gaúcha, as danças e as falas, e o jeito, e o churrasco, e a bocha, e a cultura. Então você fala assim, poxa, mas como que eles conseguem fazer isso, né? Eles se organizaram de uma forma tal, onde as crianças têm orgulho de fazer parte daquela comunidade. E o que a gente percebe, às vezes, nas comunidades tradicionais, eu não vou falar daí do Maranhão, mas vou falar do nosso caso aqui de Goiás, é que muitos jovens têm uma relativa, às vezes, eu não sei se a palavra certa seria essa, mas uma certa vergonha, às vezes, ou ele quer, né, ele quer um negócio mais bacana, uma música mais rápida e tal. E às vezes ele uma negação mesmo, né? Às vezes ele nega, né? Então, o nosso trabalho tem que ser junto às crianças e aos jovens, né? Contando essas histórias, mostrando que isso tem valor, que isso é importante. E aqui a gente tem uma dança quilombola que chama Sussa. Então, a gente começou a fazer a Sussa Mirim. Não sei se vocês têm a Sussa aí no Maranhão. Sussa Mirim, né? A Sussa Mirim, que é as crianças... Tambor e crioula mirim. Então, pronto, crioula mirim. Então, isso é um movimento muito importante para que as comunidades recuperem o seu empoderamento através dos jovens. E os jovens são as pessoas que podem ajudar nessa organização das comunidades, que podem libertar essas comunidades desses vícios e desses aprisionamentos que foram feitos através dos anos, né? Então, é um caminho que não é rápido, não tem que interromper um processo para começar o outro, tem que caminhar junto, mas eu acho que o foco é muito na questão dos jovens, das crianças e dos jovens. Eles podem realmente assumir uma associação, eles podem, né, ajudar a organizar a comunidade, ajudar seus pais, seus avós, e ajudar, inclusive, aos registros, a valorização de todo o processo produtivo, de tudo que acontece na comunidade. Acho que já respondeu até
Aqui a pergunta da companheira aqui. E para finalizar, que estamos terminando o processo do Sana Live, mas está sendo muito clara, né? Considerando que uma das dificuldades hoje que estão sendo sanadas, que o isolamento provocou essa reorganização, que é o trabalho em rede. As pessoas começaram a compreender que agora elas têm que se autoconectar e se conectar com os outros. Então, no período normal, era o eu e o outro bem distantes, numa relação muitas vezes frágil, de convivência e experiências em comum. Então, nós estamos começando a ter a necessidade da colaboração, do cooperativismo, dentro dessa realidade crítica que está presente, que tende a se tornar mais séria. Então, o professor indicou que uma das formas também das novas práticas culturais serem exitosas com pandemia e pós-pandemia é o trabalho em rede, a construção de redes e a capacidade de efetivar e construir parcerias fora do campo da cultura, fora do campo das artes, em busca da sustentabilidade. Isso serve muito para os grupos culturais aqui no estado do Maranhão, Brasil inteiro, mas que necessitam de se libertar da dependência do fomento só estatal, em busca de novas parcerias para as suas produções. O que o senhor tem a falar sobre isso? Eu falo com um exemplo que eu acho que muita gente conhece, eu gosto de citar esse exemplo, porque como as pessoas conhecem, elas entendem esse recado que o senhor está dando aí. A sustentabilidade da cultura, da economia criativa, da economia da cultura, da criatividade da cultura, ela está diretamente ligada à nossa capacidade de fazer conexões entre nós e os outros, né? A gente tem, nesse momento de crise, que desapegar, a gente tem que gastar conversa, a gente tem que pedir ajuda, a gente tem que ver quem está ao nosso redor e acessar essas pessoas que a gente, às vezes, tem algum problema, ou tem alguma dificuldade, ou tem alguma... E tem que desapegar, é hora de gastar conversa, é hora da gente formar e fortalecer essas redes. Tem um grupo que conseguiu ter muito sucesso, tem muito sucesso até hoje, e superou muitas crises, que é um grupo chamado Doutores da Alegria. O Doutores da Alegria é um grupo de palhaços, de clowns, de palhaços que visitam hospitais para levar alegria para os pacientes. Pacientes em estado, às vezes, terminal, com câncer, com problemas gravíssimos de saúde, e o Doutores da Alegria entra no hospital e já tem pesquisa matemática, com metodologia científica, provando que melhora a saúde das pessoas, que aumenta a recuperação dos doentes, que encurta o tempo de internação, que economiza medicamento. Eles entram, fazem uma palhaçada, cantam uma música, brincam com as crianças, botam nariz de palhaço, botam os médicos para dançar, as enfermeiras. É muito legal o trabalho dos Doutores da Alegria. E eles começaram a ficar tão famosos, foi uma coisa que eles fizeram de forma voluntária, espontânea, e de repente deu tanto sucesso que os hospitais, ou seja, a saúde, que não é cultura, que não está, né, diretamente, apesar da cultura ter muito a ver com saúde, mas não é um setor cultural, estão contratando esse grupo de palhaços para fazer trabalho nos hospitais. E deu mais sucesso ainda, deu tanto sucesso que muitos donos de hospitais apresentaram esse grupo para outros industriais. E aí começou a ir para grupo de montadora de móveis, de indústria de roupa, e eles começaram, o Doutores da Alegria começou a sair, não só para o hospital, mas também para essas fábricas. Existe uma norma chamada ISO 9000, que é uma norma certificadora cheia de regras. Eles criaram, o Doutores da Alegria criou a RISO 9000. A RISO 9000 é para entrar numa confecção, numa fábrica e fazer as pessoas rirem. Gestão de qualidade. Humanizar um chão de fábrica, uma indústria que às vezes é tão, né, difícil. Então, eles acharam na cultura,
na alegria, na palhaçada, um jeito de humanizar indústrias, hospitais. Então, é isso que a gente tem que fazer. Conexões que aparentemente não tem nexo, a gente não enxerga e conseguir enxergar essas conexões. Professor, a gente está começando, chegando no final aqui. A gente dá um abraço, meu vizinho aqui do Comunidade Quilombo Urbano, Frank Hudson, que ele é cantor, intérprete, e a gente chama aqui também puxador de Bumba Meu Boi, aquele que canta, né? E é artista, tem um trabalho civil. Aí temos ainda o Dilson, que é de uma dança regional, dança portuguesa, que só tem em São Luís, ou melhor, só tem no Maranhão, né? Que é uma reconstrução da festividade da colheita lá de Portugal. Então, essas pessoas, elas vivenciam essas inovações. A cada ano, esses grupos conseguem inovar, e eles estão acompanhando. Isso é muito importante, porque hoje, como eu estava falando, nós estamos conseguindo a relação com o outro, suprir a necessidade da sanidade mental, da convivência, que nós estaríamos no auge do período da construção do São João, então todo o movimento cultural do Maranhão estava em polvorosa. A gente está começando a discutir e levar para eles essa oportunidade de vivenciar isso. Professor, para finalizar, que só temos agora aqui só 5 minutinhos, eu queria que o senhor finalizasse mostrando a importância, que também é a minha área de trabalho, do registro da memória, nesse momento e para gerações futuras. Eu tenho a impressão que daqui a 20 anos nós vamos ler os livros assim, em 2020 aconteceu uma pandemia mundial. A gente está vivendo um momento único, histórico, em toda a humanidade, toda a história da humanidade do planeta, nunca teve um momento igual a esse. E a gente está perdendo, né? O senhor trabalha com patrimônio, tem muita gente aí com a gente também. A gente está perdendo a cada dia que passa a oportunidade de estar entrevistando as pessoas, registrando esses momentos, a dificuldade, as soluções, as coisas que estão acontecendo. E esse registro da memória, ele pode ser um grande portfólio de produtos e serviços pós-pandemia, publicações, palestras. Ele gera um portfólio de números, seminários, de coisas, onde você trabalha essa memória, né? Você reabilita, revisita, traz essa memória e como é que isso aconteceu. Então, uma das coisas muito importantes que a gente deve fazer é aproveitar esse momento para registrar isso que está acontecendo com a gente, né? E utilizar isso depois não só como um importantíssimo registro para a nossa comunidade, para a nossa cultura, mas também uma forma de gerar economia, né? Uma economia sustentável. Eu queria só deixar um último recado. Eu tenho feito algumas consultorias, eu estou trabalhando com um grupo internacional e eles estão refazendo todos os valores da empresa. E aí a gente pensa, né, que isso que a gente está falando aqui, eu e o senhor, não tem nada a ver com nada, que isso não tem força. Eles estão estabelecendo os novos valores da empresa. Eu vou ler aqui para vocês quais são... A empresa, a partir de agora, vai começar a trabalhar com esses valores. Quais são os valores que... 5 minutos, professor. 5 minutos, para não cortar. Aqui é 30 segundos. Os valores: empatia. Eu sou um grupo, eu sou uma empresa, um empreendimento cultural. Eu tenho que pensar nesses valores, porque essa é uma empresa que não é cultural e ela está adotando isso como... Nossos principais valores são empatia, colaboração, agir coletivo. Terceiro, agir coletivo. Quarto, regeneração do planeta. Não é sustentabilidade, é regeneração. A regeneração é a sustentabilidade que gera, como eu já falei na outra vez, células-tronco, né? Onde a gente regenera novos tecidos, novos negócios. Então, estão trabalhando com a regeneração do planeta. Espiritualidade, solidariedade, diversidade. O Maranhão é um dos estados de mais rica diversidade natural e cultural do mundo. E Goiás é o mais rico. O Maranhão é o segundo mais rico. E a gente não aproveita esse pré-sal da diversidade que a gente tem aqui. A gente não aproveita, né? Então, a gente tem que aproveitar convivência, estar junto. E, para terminar, o último valor que essa empresa está trabalhando: sabedoria ancestral. Fantástico. Então, pessoal... Humanizar os empreendimentos. Pessoal,
O mundo mudou, o mundo mudou. A gente tem que mudar também. 25 anos, professor. Um abraço. Professor, foi um prazer. Me sigam sabe, nas redes foi sociais, fantástico. Décio Coutinho. Sigam ele, @Décio Coutinho, está sempre fazendo lives. E sigam também Neto de Asile. Brevemente nós encontraremos pessoalmente, professor. Você vem para o Maranhão conversar com esse doutor. Um abração.